Você já sentiu um vazio no coração após confiar em alguém que parecia ser um amigo cuidado? O mal, muitas vezes, se esconde por trás de um sorriso encantador. Meus amigos, o mundo não é apenas um campo de batalha de carne e sangue. Ele é um campo de batalha da alma. E o maior inimigo não é aquele que te ataca com uma espada, mas aquele que sorri para você enquanto te apunhala no espírito. Há pessoas caminhando entre nós que carregam escuridão em seus corações, mas a encobrem com charme. Eles falam suavemente, mas suas palavras são veneno. Eles apertam sua mão, mas sua intenção é traição. Se você não andar com discernimento, você abraçará o que deveria rejeitar e confiará no que deveria fugir. Deixe-me dizer isso com o fogo da convicção ardendo em minha alma. Se você andar cegamente em um mundo cheio de sombras, você cairá nos braços do mal. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer desvendar o mal. Curta, se inscreva e não perca o final surpreendente. O mal não usa sempre uma máscara de horror. O mal veste um rosto amigável. O mal sabe como imitar a bondade, como fingir preocupação, como disfarçar intenções malignas por trás de aparências polidas. E a menos que sua alma esteja enraizada na verdade de Deus, você não o verá. Você os chamará de amigos. Você os convidará para sua casa. Você compartilhará seus segredos, seus sonhos, sua vulnerabilidade com eles, e eles usarão tudo isso contra você. Deus não é o autor da confusão. Quando a confusão envolve a presença de alguém, esse é o seu primeiro sinal. Quando você se sente drenado, perturbado ou espiritualmente sufocado, depois de estar com alguém, preste atenção. Isso não é uma coincidência, é um sinal de Deus. Há um fedor espiritual que o mal não pode esconder. Você pode não senti-lo com o nariz, mas seu espírito o percebe. Você pode sorrir por causa da paz, mas seu coração está perturbado. Isso é Deus te alertando. Deus dá sabedoria àqueles que a pedem. Deus abre os olhos dos humildes. Mas quando você ignora os sussurros da sua consciência, quando silencia a voz suave de advertência, você cai em armadilhas que nunca foram destinadas a você. A pessoa má não parece um vilão. Muitas vezes, a pessoa má parecerá seu salvador, mas seus frutos dirão quem eles são. A palavra de Deus diz em Mateus 7, versículo 16: Vós os conhecereis pelos seus frutos. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Não importa o quão doces sejam suas palavras, se seus frutos forem amargura, traição, ciúmes e engano, então o mal está em ação. Uma pessoa má nunca celebrará seu progresso. Ela fingirá sorrir, mas por dentro se enfurece contra sua alegria. Quando Deus te eleva, ela se sente ameaçada. Quando Deus te abençoa, ela se torna fria. Seus elogios são vazios. Seu apoio é performativo. E quando você não está olhando, ela destruirá o que finge aplaudir. Preste atenção. Deus não te chamou para ser ingênuo. Deus te chamou para ser perspicaz. Aquele que anda com Deus deve aprender a enxergar além da superfície. Nem todos que dizem te amar realmente o fazem. Alguns querem estar perto apenas para te controlar. Alguns querem conhecer suas fraquezas, não para te ajudar,
mas para te destruir. O mal tem um padrão. O mal se repete as mesmas mentiras, a mesma manipulação, as mesmas mudanças repentinas de comportamento. O mal não pode ser consistente com o bem, porque não está enraizado em Deus. O mal pode atuar, mas não pode perdurar. Você verá vislumbres da verdade escaparem um momento de raiva, um lampejo de ciúmes, uma satisfação distorcida quando você sofre. Esses não são traços de personalidade, são sinais, são evidências. Deus revela o que você não está disposto a ver, não para te envergonhar, mas para te proteger. Mas você deve ser corajoso o suficiente para enfrentar a verdade. Não romantize o potencial de uma pessoa enquanto ignora seus padrões. Deus não abençoa relacionamentos que prejudicam sua alma. E uma pessoa má sempre te deixará confuso, questionando seu valor, duvidando de sua intuição e drenado em seu espírito. Isso não é amor. Isso é controle. Isso é manipulação. Isso é o mal. E se você não se separar, você se tornará insensível à sua própria dor. O mal embota sua percepção. O mal te convence de que tudo é sua culpa. O mal prospera no silêncio. Ele quer que você fique quieto, que finja que suporte. Mas Deus não te chama para viver em cativeiro. Deus te chama para a verdade. Deus te chama para a paz. Deus te chama para a clareza. A pessoa má quer acesso sem responsabilidade. Ela quer lealdade sem honestidade. Ela quer seu tempo, sua energia, seu coração, mas não oferece segurança, sinceridade ou estabilidade. E quando você fala a verdade, ela te acusa de ser muito sensível, distorce a narrativa, faz-se de vítima, semeia confusão. Deus não está nisso. Deus não é o autor do caos. Onde há caos constante, onde há conflito interminável, onde você sente que está perdendo sua identidade, para manter a paz, olhe novamente. Isso não é amor. Isso é guerra espiritual. Algumas pessoas más são enviadas pelas trevas para te distrair do seu destino. Elas não são apenas tóxicas, são destrutivas. E quanto mais você as tolerar, mais você se afastará do propósito de Deus. O mal se apega à sua vida não com uma espada, mas com um sorriso. Ele vem suavemente, vem de forma inteligente, vem consistentemente. Mas ele não pode permanecer escondido para sempre. Deus te mostrará sinais, e quando você os vir, não os ignore. Não justifique o mal. Não desculpe a maldade. Não explique a traição. Chame-a pelo que é. O mal deve ser nomeado para ser derrotado. Deus te dá olhos não apenas para admirar a beleza, mas para identificar o perigo. E às vezes, a pessoa má está mais perto do que você gostaria de admitir. Às vezes, está na família. Às vezes, está em um relacionamento. Às vezes, está na igreja, vestindo as roupas certas, dizendo as coisas certas, mantendo a postura certa, mas o espírito não está certo. E Deus não olha para as aparências. Deus olha para o coração. E quando o coração está cheio de engano, nenhuma religião, nenhum título, nenhuma palavra pode escondê-lo dele. Gostou da ideia? Comente fogo e se inscreva no canal. Fique até o fim, tem uma reviravolta que vai te chocar. Você deve ser corajoso o suficiente para confrontar o que Deus revela. O mal teme a exposição. O mal
prospera no segredo, mas quando a luz da verdade brilha, as trevas tremem. E deixe-me dizer isso com ousadia: se você tolerar o mal, ele criará raízes. Se você o ignorar, ele se espalhará. O mal não para por si só. O mal cresce, o mal infecta, o mal destrói. E alguns de vocês estão feridos hoje não porque não foram fortes, mas porque foram gentis demais com alguém maligno. Você continuou perdoando não porque eles mudaram, mas porque você não conseguia imaginar alguém sendo tão cruel. Mas Deus vê o que você não vê. Deus sabe o que eles disseram pelas suas costas. Deus sabe como eles planejaram sua queda enquanto fingiam te apoiar. E quando Deus remove alguém da sua vida, não os persiga. Deixe-os ir. O mal não tem lugar na vida de alguém que anda com Deus. Você não é chamado para consertar todos. Você não é chamado para curar o que Deus está tentando remover. Alguns relacionamentos são missões das trevas enviadas para drenar sua alegria, matar sua confiança, confundir seu caminho. Mas quando você anda em obediência a Deus, quando você ouve seus sussurros, quando segue sua liderança, Ele te dará força para deixar ir. Ele abrirá seus olhos, Ele exporá as intenções por trás dos sorrisos. E quando Ele o fizer, não demore, não hesite e separe-se. Proteja seu espírito, proteja sua paz. Deus não abençoa o que você se recusa a confrontar. E não se deixe enganar. Pessoas más frequentemente prosperam nas aparências. Elas parecem bem-sucedidas, parecem polidas, sabem dizer a coisa certa. Mas não há paz em sua presença, não há alegria em sua companhia. E não há crescimento em sua conexão com elas. Esse é o seu sinal. Deus fala através da paz. Deus guia através da confirmação. E quando tudo em você se sente pesado depois de estar com alguém, ouça isso. Isso não é paranoia, isso é discernimento. A presença do mal sempre te custa algo: seu tempo, sua energia, sua clareza, seu propósito. E às vezes, a pessoa má não é barulhenta. Às vezes, ela é quieta, calculada, observando, estudando. Você esperando por um momento de vulnerabilidade. Não dê acesso ao seu coração a todos. Nem todos merecem sua confiança. A confiança é conquistada, não reclamada. E Deus te dá limites por uma razão. Quando você ignora os limites, você convida a destruição. A pessoa má sempre cruza linhas. Ela não respeita seu espaço, não honra seu tempo, não se importa com seu bem-estar. E nenhum amor pode mudar um coração que se recusa a se submeter a Deus. E deixe-me falar com aqueles que estão feridos, agora, que estão se curando das feridas causadas por alguém maligno. Não carregue vergonha, não carregue arrependimento. Você foi atacado não porque era fraco, mas porque carrega luz. O mal é atraído pela luz que ele deseja apagar. Mas o que eles não sabiam é que Deus estava observando. Deus viu cada lágrima. Deus ouviu cada oração. Deus coletou cada pedaço de sua dor. E Ele está te restaurando, não apenas para que você possa se curar, mas para que você possa alertar os outros. Quando você anda com Deus, você se torna uma luz em um mundo escuro. E a luz expõe o mal. Ela perturba seu conforto e é por isso que você é alvo. É por isso que pessoas más fingem ser seus amigos, porque querem diminuir sua luz. Mas elas não terão sucesso, porque você anda com Deus
E Deus não permite que seus escolhidos caiam sem se levantar. Você pode ter sido enganado uma vez, mas não será enganado novamente. Deus está te dando clareza. Deus está te dando sabedoria. Deus está te dando coragem. É hora de parar de tolerar o que Deus expôs. É hora de se erguer acima da manipulação, de falar a verdade, sem medo, de se afastar daqueles que sorriem para seu rosto e amaldiçoam seu nome, em segredo, de guardar seu coração, com a sabedoria que vem apenas de Deus. O mal não tem lugar em sua vida, e quanto mais você anda com Deus, mais fácil se torna identificar o que não pertence. Fique alerta, fique em oração, fique ancorado. Deus te mostrará, Deus te alertará, Deus te protegerá. Mas você deve estar disposto a ver. Você deve estar disposto a deixar ir. Você deve estar disposto a escolher a paz acima das pessoas. E quando você o fizer, Deus honrará a sua obediência. Deus te cercará com as pessoas certas. Deus te elevará além do alcance do inimigo, porque nenhuma arma forjada contra você prosperará, nem mesmo as que sorriem. Preparado para essa verdade? Deixe um like, comente, vem comigo e ative o sininho para não perder o desfecho incrível. O mal pode parecer convincente, mas não pode enganar aquele que anda na luz de Deus. Mantenha seus olhos abertos, mantenha seu espírito ancorado e confie que Deus nunca deixará o mal vencer na vida de quem anda com ele. E ouça-me agora, o mal nem sempre é barulhento. Às vezes, ele é sutil, calculado e disfarçado de justiça. Há aqueles que envolvem sua manipulação em generosidade, há aqueles que oferecem ajuda apenas para te prender com obrigação. Eles não servem por amor, eles servem para controlar. E se você não estiver enraizado em Deus, você confundirá seu veneno com bondade. Você os chamará de altruístas, quando na verdade são egoístas, com uma agenda oculta. O mal não ruge, sempre às vezes sussurra, lisonjeia, encanta. Mas o olho do discernimento vê o que o sorriso tenta esconder. E Deus sempre dará visão àqueles que pedem sabedoria sem orgulho. O mal dirá: estou aqui por você. Mas Deus te mostra suas verdadeiras intenções através de ações, não de palavras. E quando Deus te mostrar, acredite na primeira vez. Quando Deus está te guiando, Ele não apenas te conduz às bênçãos, Ele também te afasta do perigo. Algumas das pessoas que você sente falta foram pessoas que Deus removeu por uma razão. Elas não foram tiradas, foram expostas. Deus permitirá que alguém te traia para que você finalmente veja seu coração. Porque algumas lições não vêm pela revelação, elas vêm pelo coração partido. E mesmo na dor, Deus está te protegendo, porque o mal gosta de se esconder em lugares familiares. Ele se esconde em amizades, relacionamentos, parcerias de negócios e, às vezes, até por trás das paredes da religião. Mas só porque alguém usa o nome de Deus, não significa que anda no temor de Deus. A pessoa má sabe como atuar, mas seu espírito atrai. Ela recita as palavras certas, mas sua vida não produz frutos de justiça. E deixe-me dizer isso com absoluta clareza: a pessoa má não sente culpa como os justos. Ela pode te ferir, te caluniar, mentir sobre seu nome e dormir pacificamente à noite, porque o mal não tem consciência, ele tem apenas
ambição. Elas não querem paz, querem poder. Não estão buscando amar, estão buscando dominar. E enquanto você se curvar para agradá-las, elas te manterão por perto. Mas no momento em que você se erguer, no momento em que falar a verdade, no momento em que andar na autoridade de Deus, elas mostrarão seu verdadeiro rosto. O mal não suporta a verdade. A verdade o expõe. A verdade o sufoca. A verdade o corta pela raiz. É por isso que a pessoa má evita a responsabilidade, muda de assunto, desvia a culpa, reescreve a história, porque a responsabilidade a queima. Ela remove a ilusão que construíram. E aqui está outra verdade. O mal é atraído por aqueles que carregam luz. Se você é um vaso para o bem, se você carrega propósito, se sua vida reflete a orientação de Deus, então o mal te verá como uma ameaça. Ele não descansará até apagar sua luz. E é por isso que alguns de vocês foram alvos não porque são fracos, mas porque são escolhidos. O mal queria acesso à sua mente, ao seu coração, ao seu destino, queria te desviar antes que sua missão pudesse dar frutos. Mas Deus se colocou entre você e a destruição. Deus interveio quando você nem sabia que estava em perigo. Algumas das relações que terminaram repentinamente não foram rejeição, foram redirecionamento, foram misericórdia divina. A pessoa má, frequentemente, veste a fantasia de um ajudante. Ela te estuda, observa seus padrões, aprende o que te faz sentir seguro e depois usa isso para ganhar entrada em sua vida. Ela não é atraída pela sua fragilidade por compaixão. Ela é atraída porque isso lhe dá uma porta. E uma vez que tem acesso, ela começa a erodir sua confiança, questiona seu valor, desafia suas decisões, planta sementes de dúvida. E antes que você perceba, você está duvidando da própria verdade que Deus escreveu em seu coração. Mas você deve lembrar, Deus não confunde. Deus traz convicção, não caos. Quando alguém constantemente te empurra para um lugar de desorientação espiritual, você deve perguntar quem os enviou. A pessoa má prospera no segredo. Ela te instiga a esconder a verdade, a permanecer em silêncio, a manter a paz às custas da sua voz. Mas o que ela mais teme é a exposição. É por isso que Deus traz a luz não para envergonhar, mas para revelar, não para punir, mas para proteger. Você não pode curar o que se recusa a nomear. Você não pode superar o que continua a tolerar. E Deus não permitirá que você viva preso quando Ele te chamou para a liberdade. Há um tempo para orar, mas também há um tempo para se afastar. Há um tempo para perdoar e há um tempo para proteger sua alma. Deus não espera que você tolere o mal em nome de uma falsa paz. E deixe-me falar com ousadia para alguém que precisa desta palavra. Pare de tentar mudar o coração de alguém que se recusa a se submeter a Deus. Só Deus pode transformar uma pessoa. Seu trabalho não é consertá-la. Sua vocação não é carregá-la. Sua responsabilidade é obedecer a Deus. O mal é teimoso. O mal é enganador. E nenhum amor pode amolecer um coração endurecido pela rebelião. Quando você vê um padrão de engano, manipulação e destruição, pare de esperar por uma mudança e comece a orar por libertação. Deus não está esperando que você o salve.
Ele está esperando que você salve a si mesmo. Há um custo em manter o mal por perto. Ele atrasa suas bênçãos, nubla sua visão, enreda seu espírito. E lentamente, você começa a se perder. Você esquece sua alegria, silencia. Sua voz apaga seu fogo e começa a se encolher apenas para evitar conflitos. Mas Deus não te criou para encolher. Deus te criou para ficar de pé, para brilhar, para se erguer. E isso não pode acontecer enquanto você estiver ligado a alguém que trabalha contra sua paz. A paz de Deus não é encontrada na aprovação deles, é encontrada na sua obediência. E a verdade é que não falamos o suficiente sobre o impacto espiritual de andar com alguém maligno. Não é apenas emocional, é espiritual. Isso enfraquece suas orações, sobrecarrega sua adoração, faz você se sentir distante de Deus, não porque Deus partiu, mas porque você permitiu que as trevas habitassem em seu meio. O mal te drena. Ele não quer que você ore, não quer que você ouça claramente de Deus. E quanto mais você permitir que ele fique, mais ele tentará silenciar seu espírito. Mas quando você clama a Deus, ele restaurará sua força, reacenderá seu fogo, limpará a atmosfera da sua vida. Mas você deve estar disposto a se afastar do que está matando sua alma. Se essa mensagem te toca, escreva Amém nos comentários, curta e se inscreva. O final vai mexer com você. Não há recompensa em lealdade ao mal. Não há honra em sofrer silenciosamente sob o peso do engano. Deus não te chamou para ser abusado, manipulado ou controlado. Deus te chamou para viver na verdade, e a verdade exige que você confronte o que é falso, mesmo que doa, mesmo que signifique andar sozinho. Porque Deus nunca te deixará. E quando você deixar ir o que está te destruindo, Deus abrirá espaço para o que te abençoará. Você deve se perguntar: qual é o custo dessa conexão? Essa pessoa te aproxima de Deus ou te afasta? Ela traz paz ou confusão? Ela semeia clareza ou espalha mentiras? As respostas já estão aí. Deus já te mostrou. E se você for honesto consigo mesmo, você já sabe. O mal não pode produzir bons frutos, e é hora de parar de regar árvores que geram apenas veneno. Deus está te chamando para um terreno mais alto. A pessoa má muitas vezes prospera nas aparências. Ela parece bem-sucedida, parece polida, sabe dizer a coisa certa. Mas não há paz em sua presença, não há alegria em sua companhia e não há crescimento em sua conexão com ela. Esse é o seu sinal. Deus fala através da paz, Deus guia através da confirmação. E quando tudo em você se sente pesado, depois de estar com alguém, ouça isso. Isso não é paranoia, isso é discernimento. E em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, a palavra de Deus diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Não confie em alguém porque ele diz o que você quer ouvir. Confie na consistência de sua vida, confie no alinhamento de suas ações com a verdade. O mal sempre falhará no teste do tempo. Ele pode fingir por um momento, mas não pode perdurar na luz de Deus. E quanto mais você andar na verdade,
mais o falso cairá. É por isso que algumas pessoas se voltam contra você no momento em que você leva a sério sua vida espiritual, porque sua luz revela suas sombras. Deus está chamando seu povo para acordar, para se levantar, para discernir, para se separar e para proteger o fogo que Ele colocou dentro de você. Você não foi feito para ser vítima do mal. Você não foi feito para ser confundido, controlado ou silenciado. Você foi feito para ser ousado, claro e fiel. E isso começa por reconhecer quem não pertence à sua vida. Deus te dará força para se afastar, mas você deve ter fé para segui-lo, mesmo que isso signifique andar sozinho. E quando você finalmente se libertar, quando finalmente obedecer ao que Deus tem sussurrado ao seu espírito, você encontrará uma paz que nenhum relacionamento falso poderia oferecer. Você se sentirá leve novamente, respirará novamente, orará com fogo novamente. Porque Deus honra a obediência, Deus abençoa a separação do mal, Deus abre portas que o engano tentou manter fechadas. E quando Ele o fizer, você não sentirá falta do que perdeu, você se alegrará pelo que Ele te protegeu. Este não é um chamado para temer. As pessoas é um chamado para temer a Deus. Quando você teme a Deus, você não tolera o que o entristece. Quando você teme a Deus, você não brinca com o que destrói a alma. Quando você teme a Deus, você ama a verdade mais do que o conforto. E a verdade sempre lançará luz sobre o que está escondido. Deixe essa luz te guiar, deixe essa luz te liderar, deixe essa luz te proteger. Pois Deus sozinho é seu protetor, seu guia e seu refúgio. E Ele não permitirá que o mal triunfe sobre um coração que é totalmente dele. Quando Deus abrir seus olhos, você não deve fechá-los por conveniência. Você não deve fingir cegueira só porque a verdade custa conforto. Há pessoas que mantêm o mal em suas vidas simplesmente porque ele usa um rosto familiar. Mas conforto não é o mesmo que paz. O que parece familiar nem sempre é fiel. Há alguns relacionamentos que parecem um lar, mas na verdade são prisões. E Deus não quer você preso pelo que Ele já te deu força para deixar. Ele não quer seus filhos enredados com espíritos que semeiam discórdia, desonra e destruição. O mal não merece sua lealdade. Deus merece sua obediência. Chega um momento em que seu espírito deve se levantar e dizer: chega. Chega de confusão. Chega de manipulação. Chega de drenagem espiritual. Quando você começar a reconhecer quanta força estava gastando para sobreviver à presença de alguém, você entenderá por que Deus continuou sacudindo sua alma com desconforto. Esse mal-estar que você sentiu ao redor de certas pessoas não era ansiedade, era um alarme divino. Deus nunca permite que seu povo se sinta confortável na presença do engano. Você pode ter sorrido, mas sua alma chorou. Você pode ter ficado em silêncio, mas seu espírito gritava por libertação. Deus estava falando, e Ele ainda está falando agora. Entenda isso, nem todos que entram em sua vida são enviados por Deus. Alguns são enviados como missões de distração, agentes de atraso, instrumentos de divisão. O mal estuda o que Deus está construindo em você e tenta entrar por seus portões desprotegidos. Ele procura pontos de entrada emocionais, dor, solidão, orgulho, raiva.
e usa essas aberturas para plantar sementes de destruição. Você pensa que encontrou um parceiro, mas convidou um parasita. Você pensa que recebeu apoio, mas deu poder ao sabotador. E é por isso que Deus ordena o discernimento. Porque o que abençoa suas emoções pode falir seu espírito. O mal busca acesso, ele não vem para coexistir com a luz, ele vem para apagá-la. Você não pode fazer concessões com o mal e esperar andar em clareza. Você não pode tolerar comportamentos tóxicos e esperar estar cheio de paz. Uma casa dividida não pode subsistir, e o mesmo é verdade para a sua alma. Você não pode andar com Deus enquanto faz espaço para o que se opõe à vontade dele. Você deve escolher Deus ou confusão, verdade ou manipulação, paz ou tumulto. E essa escolha não é feita apenas uma vez, deve ser feita diariamente. Quer saber mais? Comente "quero" e se junte ao canal. Assista até o fim, porque a surpresa é imperdível. Você conhecerá o mal por seus padrões. Ele semeia suspeita, depois se alimenta da sua reação. Ele distorce a realidade, depois te culpa por se sentir confuso. Ele exige lealdade enquanto pratica o engano. Ele exagera suas feridas e minimiza as suas. E com o tempo, você se vê pisando em ovos, encolhendo sua voz, questionando seus próprios pensamentos. Isso não é paz, isso é cativeiro. E onde Deus reina, o cativeiro não pode existir. O Espírito de Deus não habita na confusão. A presença de Deus é paz, ordem e clareza. E quando alguém constantemente perturba isso, você deve parar de chamar isso de amor e começar a chamar pelo que é uma ameaça espiritual. Algumas pessoas confundem resistência com santidade. Elas pensam que permanecer em situações tóxicas é um sinal de força espiritual. Mas Deus não honra a resistência que leva à erosão. Deus honra a obediência, não a permissividade. Há uma linha onde a compaixão termina e a autodestruição começa. O mal prospera quando o justo confunde submissão com silêncio. Mas o silêncio diante da destruição não é santidade, é desobediência. E quando Deus diz em 2 Coríntios 6, versículo 17, "Por isso saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei." Ele não sussurra, ele ordena. Não há bênção em tolerar o que Deus detesta. Deixe-me falar com sua alma. Deus está levantando uma geração que não se curvará à manipulação, mascarada de amizade. Um povo que chamará o que é falso, mesmo que esteja vestido de vestes. Deus não está procurando os polidos, ele está procurando os puros. Ele não se comove com títulos, ele se comove com a verdade. E você não pode andar na verdade enquanto protege mentiras. Você não pode carregar a presença dele enquanto segura a mão do que se opõe a ele. A linha deve ser traçada não em arrogância, mas em santidade, não em ódio, mas em reverência ao Deus que te chama para ser separado. E não tema a perda daqueles que não estão alinhados com seu propósito. Se Deus separa, é para sua proteção. Se Deus expõe, é para sua elevação. O que você pensou que precisava, Deus sabia que era perigoso. O que você tentou manter, Deus sabia que te quebraria. E às vezes, o maior ato de amor que Deus realiza em sua vida é a remoção de alguém
que você nunca teria deixado ir. Confie nisso. Confie nele. Seu silêncio é estratégia. Seu atraso é misericórdia. Sua separação é cirurgia. Ele não está te punindo. Ele está te preservando. Você pode se perguntar por que Deus permitiu que eu encontrasse esse mal. E a resposta não é para te destruir, mas para te desenvolver. Deus usa cada ataque para despertar um maior nível de discernimento. Cada traição é uma lição de confiança, não nos outros, mas nele. Cada engano revela a profundidade de sua dependência da sabedoria dele. O que o inimigo planejou para o mau Deus sempre transforma em bem, mas apenas quando você se recusa a permanecer cego para a verdade. Ignorar os sinais não te protegerá das consequências, mas quando você se inclina para o que Deus está revelando, você andará em liberdade, poder e propósito. E aqui está algo que poucos dirão às vezes: a pessoa má conquista a multidão. Às vezes, ela manipula as pessoas para acreditarem em sua versão da história e você é deixado sozinho, incompreendido, até mesmo culpado. Mas não se desespere. Deus não está olhando para as multidões. Deus está olhando para os corações. E Ele sabe quem é verdadeiramente inocente. Ele sabe quem andou corretamente. Ele sabe o que foi feito na escuridão, as acusações falsas, as conversas secretas, o oculto. E embora pareça que o mal prevalece por um momento, Deus sempre traz justiça, às vezes não da maneira que você espera, mas sempre da maneira que você precisa. A chave é manter seu coração limpo. Não se torne o que tentou te destruir. Não permita que a amargura crie raízes. Não deixe que o mal feito a você se torne o mal que flui de você. É assim que o inimigo vence quando transforma vítimas em vasos de vingança. Mas quando você libera, quando você se ergue, quando deixa Deus lutar suas batalhas, você anda em uma autoridade maior. Você se move em sabedoria. Você se torna intocável, porque o mal não pode segurar o que Deus levantou. Então ande com ousadia, fale com clareza, viva com sabedoria, ame com pureza e não tenha medo de se afastar do que desonra sua paz. Deus não fica impressionado com o tempo que você consegue suportar a opressão. Ele é glorificado quando você confia nele o suficiente para deixá-la para trás. Você não foi feito para ser uma vítima da rebelião de outra pessoa. Você foi feito para ser um portador da presença de Deus. E a presença de Deus não habita na confusão, não descansa no abuso, não opera no controle. Ela prospera na verdade, respira, na honra flui através da paz. O mal continuará a crescer no mundo, mas aqueles que andam com Deus não serão abalados. Eles discernirão. Eles se separarão. Eles ficarão de pé. Porque não vivem para a aprovação do homem, vivem para a honra de Deus. Eles não são presos pelo medo, são ancorados na verdade. E não são enganados por aparências externas, são guiados pela voz de Deus dentro deles. Então, não se deixe enganar e não se canse, pois Deus não é zombado. O que é semeado em engano colherá destruição. O que está escondido será descoberto. O que é falso cairá. Mas aqueles que permanecem no temor de Deus, aqueles que andam na verdade e guardam seus corações, serão preservados, protegidos e elevados
no tempo devido. O mal pode parecer poderoso por um momento, mas não é páreo para uma alma alinhada com a vontade de Deus. E quando você permanecer fiel, não importa o quão profunda seja, a escuridão, a luz dentro de você nunca será vencida. O mal não busca apenas corromper seus relacionamentos, ele busca profanar seu discernimento. Ele visa nublar sua mente para que você comece a questionar o que é certo e abraçar o que é errado. Quando o mal não pode te derrotar diretamente, ele tenta te confundir. Ele transforma sua compaixão em uma armadilha, sua paciência em cativeiro, sua lealdade em uma coleira. E é por isso que você deve permanecer espiritualmente acordado. A pessoa má prospera onde as pessoas estão espiritualmente adormecidas. Quando você para de buscar a Deus, você para de ouvi-lo. E quando você para de ouvi-lo, você começa a tolerar o que ele nunca permitiu. Você começa a chamar disfunção de normal e veneno de apenas parte da vida. Mas Deus nunca chamou seu povo para sobreviver ao mal. Ele os chamou para vencê-lo. Você não pode lutar contra o mal com carne e emoção. Você deve guerrear no espírito. E a guerra espiritual começa com a verdade. Começa com identificar quem não está andando em alinhamento com Deus e se recusar a fazer desculpas por eles. O mal manipula a misericórdia. Ele quer que você sinta culpa por ver a verdade. Quer que você sinta vergonha por proteger sua paz. Mas ouça isso, não há culpa em estabelecer limites, não há vergonha no discernimento. Deus não te criou para ser usado, abusado ou confundido. Deus te criou para andar em domínio, não em desespero. O mal busca os desesperados, se alimenta da insegurança, se agarra ao incerto. Mas aquele que conhece seu valor aos olhos de Deus não pode ser facilmente enganado. Há uma confiança espiritual que vem de estar ancorado em Deus. Quando você está fundamentado na verdade dele, você não precisa mais da validação constante das pessoas. E uma vez que você para de precisar de validação, o mal perde seu poder sobre você. A pessoa má precisa que você duvide de si mesmo, precisa que você dependa da opinião dela, precisa que você busque sua aprovação. Porque uma vez que você depende delas emocionalmente, elas podem te controlar espiritualmente. Mas quando você se liberta dessa dependência e se firma na voz de Deus sozinha, você não pode ser controlado por ninguém ou por qualquer coisa. Você se torna uma ameaça para toda a força das trevas, porque você não está mais disponível para manipulação. Deixe isso ficar claro. Deus não é o Deus da confusão. Quando algo constantemente te faz questionar sua paz, sua identidade, seu propósito, isso não é de Deus. Deus confirma o mal, confunde. Deus constrói o mal, destrói. Deus dá clareza, o mal cria caos. E se você está cercado por alguém que sempre te deixa espiritualmente exausto e emocionalmente instável, você deve se perguntar em que está enraizado o espírito deles, porque o fruto da vida de alguém sempre exporá a raiz de seu coração. E quanto mais próximo você estiver de Deus, mais rápido você verá o que não pertence. E quando Deus revela o mal, não é para te tornar amargo, é para te tornar mais sábio. Às vezes, a lição não é sobre eles, é sobre o que você tolera. É sobre quais portas você deixou abertas.
É sobre quais comportamentos você ignorou, porque suas emoções eram mais altas que seu discernimento. Mas Deus, em sua misericórdia, te dá uma segunda chance de ver claramente. Ele te leva através da traição, não para quebrar sua confiança nas pessoas, mas para aumentar sua confiança nele. Ele te deixa sentir o peso do engano, não para destruir sua fé, mas para aprofundá-la. Para que da próxima vez você não ande apenas pela vista, mas pelo som da voz dele. Algumas pessoas más usam feridas como armadura. Elas usarão seu quebrantamento como arma. Elas te farão sentir responsável por sua cura, enquanto te envenenam no processo. Mas ouça, a cura é uma jornada pessoal. Não é seu trabalho consertar o que alguém se recusa a entregar a Deus. Você pode amar, mas não pode salvar. Você pode orar, mas não pode forçar a mudança. Você pode apoiar, mas não pode sacrificar sua alma pela rebelião de outra pessoa. O mal te manterá preso em um ciclo de culpa, sempre sentindo que você não está fazendo o suficiente. Mas no momento em que você perceber que a cura deles é entre eles e Deus, é o momento em que você se liberta da escravidão espiritual. E deixe-me falar agora com aqueles que foram caluniados por pessoas más, aqueles que foram falsamente acusados, traídos e deixados feridos pelas mesmas pessoas em quem confiavam. Deus vê, Deus sabe, Deus registra cada palavra dita em segredo, cada plano traçado na escuridão, cada armadilha montada para te destruir. Não deixe seu coração se perturbar. Os ímpios podem prosperar por uma temporada, mas seu fim é sempre o mesmo. Deus trará justiça em seu tempo perfeito. Você pode se sentir esquecido agora, mas Deus nunca abandona os justos. Ele defende, ele vindica, ele restaura. E quando ele o fizer, ele o fará de tal maneira que nenhum homem pode tomar o crédito e nenhum inimigo pode negar a mão dele sobre sua vida. Você deve lembrar, o mal é barulhento quando está sendo exposto. Ele luta mais quando está sendo arrancado. Quando você começa a se afastar daqueles que te desejam mal, espere resistência, espere manipulações emocionais, espere manipulações psicológicas. Mas não se deixe abalar. Deus não está te chamando para voltar ao que Ele te libertou. Quando o mal começa a perder o controle, ele entra em pânico. Ele envia mensagens. Ele tenta alcançar através de outros. Ele tenta se disfarçar novamente na mesma pele que usou antes. Mas desta vez, você deve ver além do disfarce. Você deve permanecer firme. Você deve se afastar e não olhar para trás. Deus está separando seu povo do que é corrupto, porque o que ele está prestes a fazer em sua vida não pode ser poluído por concessões. O mal não pode viajar com você para sua próxima temporada. Ele não pode falar em seu futuro. Ele não pode ter acesso ao seu coração. É por isso que o tremor está acontecendo. É por isso que você está sendo tirado do seu conforto. Deus está cortando o que não pode permanecer e você deve deixá-lo. Confie na poda. Dói sim, mas cura. Arde, mas salva. O que parece perda é, na verdade, preservação divina. O que parece rejeição é proteção de algo que seus olhos ainda não podiam ver. O mal não pode sobreviver na presença da glória de Deus. Ele ou foge ou luta, mas de qualquer forma não pode ficar. E quanto mais de Deus você carregar,
mais evidente isso se torna. É por isso que algumas pessoas saem da sua vida sem aviso. É por isso que alguns amigos se tornam inimigos. É por isso que sua presença começa a parecer desconfortável para aqueles que antes te cercavam. Não é porque você mudou para pior, é porque você foi marcado por Deus para algo melhor. E aqueles que andam na escuridão não podem permanecer na companhia da luz sem serem confrontados. É por isso que eles fogem. É por isso que eles caluniam. É por isso que eles atacam. Mas não deixe a resistência deles te desencorajar. Deixe-a te lembrar que você está andando com Deus. E uma palavra final, para aquele que ainda duvida de seu discernimento, quando Deus te dá paz sobre uma decisão, não busque a aprovação daqueles que se beneficiam da sua confusão. A pessoa má tentará te convencer de que deixá-la ir é traição. Mas não é traição, é obediência. É coragem. É o primeiro passo para recuperar sua voz, sua clareza, seu destino. Você não está se afastando deles. Você está caminhando para a plenitude do que Deus tem para você. Você não está quebrando algo sagrado. Você está se libertando de algo que te segurava. Permaneça na presença de Deus. Ore não apenas por proteção, mas por percepção. Peça a Deus não apenas para remover o inimigo, mas para revelá-lo. Ore por visão aguçada, ore por ousadia santa. Porque nestes dias, o maior perigo não é o que você pode ver, é o que você escolhe não ver. E o mal depende do seu silêncio, o mal depende da sua suavidade. Mas quando você se levanta com o poder de Deus atrás de você, quando você declara, chega, quando você escolhe a verdade acima do conforto, o mal treme, porque sabe que perdeu seu domínio. Então, caminhe adiante não com medo, mas com fé. Não com confusão, mas com clareza. Não com amargura, mas com ousadia. Pois Deus está com você e nenhum mal pode resistir a uma alma totalmente rendida à vontade do Todo-Poderoso. Mantenha seu espírito limpo, mantenha seus olhos abertos, mantenha seu coração ancorado. E nunca esqueça Deus sempre protegerá aqueles que confiam nele. E agora, enquanto essa verdade se estabelece em sua alma, eu te exorto, não atrase sua obediência, não saia deste momento da mesma maneira que entrou. Se Deus mexeu com seu coração, se seu espírito foi despertado, então haja. Examine sua vida, examine seu círculo, olhe atentamente para os frutos daqueles ao seu redor. Eles trazem paz ou confusão. Eles te elevam ou secretamente te derrubam. Eles honram a Deus com verdade ou brincam com as ferramentas do engano. O tempo de tolerar o mal acabou. A hora é urgente. Deus está te chamando para se erguer acima dos jogos das mentiras da manipulação e permanecer firme no solo sagrado da verdade. Este mundo pode abraçar o mal como normal, mas você não é deste mundo. Você é chamado, escolhido e separado por Deus. Você foi feito para ser uma luz em lugares escuros. Você foi feito para ver claramente, enquanto outros permanecem cegos. Você foi feito para falar a verdade, mesmo que isso te custe. E embora o caminho seja estreito, embora a multidão possa te zombar, embora o familiar possa se voltar contra você, Deus nunca te deixará. Deus te defenderá. Deus te cercará com força, sabedoria e proteção divina. O maligno pode vir como uma enchente,
mas a presença de Deus sempre levantará um estandarte contra ele. Então, afaste-se do que envenena seu espírito. Afaste-se do que diminui sua luz. Afaste-se do que te mantém preso em ciclos de dor e confusão espiritual. Você não deve ao mal seu silêncio. Você deve a Deus sua total lealdade. E quando você escolher Deus, acima do conforto, acima do medo, acima do apego, você entrará em uma vida de paz inabalável, favor divino e clareza espiritual. O mundo precisa de pessoas que vejam claramente. O mundo precisa de pessoas que fiquem de pé com ousadia. O mundo precisa de pessoas que temam a Deus mais do que temem perder amigos, seguidores ou uma falsa paz. Seja essa pessoa. Seja aquele que se afasta do mal, mesmo quando ele está disfarçado de amor. Seja aquele que escolhe a justiça acima do reconhecimento. Seja aquele que anda sozinho se necessário, sabendo que Deus anda ao seu lado. É aí que reside o verdadeiro poder, não nas aparências, mas na obediência. Não na popularidade, mas na pureza. Não em ser aceito pelo mundo, mas em ser aprovado por Deus. E quando tudo estiver dito e feito, que você esteja diante de Deus com um coração limpo, olhos claros e o testemunho inabalável de que você não se curvou ao mal, de que você não permaneceu em silêncio e de que você andou, na verdade, sem medo fielmente e totalmente dedicado, aquele que vê tudo, julga tudo e recompensa tudo. Que sua vida reflita a luz de Deus tão claramente que o mal fuja ao som dos seus passos e que o céu sorria pela integridade do seu coração. Esse é o legado dos justos. Esse é o caminho dos perspicazes. Essa é a recompensa daqueles que temem apenas a Deus. Ouvir as palavras inspiradas de Billy Graham sobre como identificar uma pessoa má antes que ela cause danos à nossa vida é como acender uma luz em meio à escuridão. No Brasil, onde o calor humano, a alegria e a confiança são traços que definem nossa essência, é fácil abrir o coração e acreditar nas intenções de todos. Somos um povo que abraça, que acolhe, que vê no outro um irmão, um amigo, um confidente. Mas essa mensagem nos convida a refletir: nem todo sorriso é verdadeiro, nem toda mão estendida carrega bondade. O alerta de Graham ressoa profundamente em nossa cultura, onde laços familiares e amizades são tesouros, mas também podem ser portas para a manipulação. Suas palavras ancoradas na sabedoria bíblica nos lembram que o mal não se apresenta com chifres e capa preta como em um conto de fadas, mas muitas vezes com palavras doces, promessas falsas e aparências impecáveis. Esse ensinamento é um chamado à vigilância espiritual, algo que, como brasileiros, podemos incorporar com nossa fé ardente e nossa conexão com Deus. O que mais me toca nessa mensagem é a ênfase no discernimento. No Brasil, onde a religiosidade pulsa, em nossas festas, orações e comunidades, a ideia de ouvir a voz de Deus para distinguir o certo do errado ressoa como um tambor em nossos corações. Graham nos ensina que o mal se disfarça, mas nunca consegue esconder seus frutos. Em Mateus 7:16 lemos: Vós os conhecereis pelos seus frutos. Isso me faz lembrar de momentos em que confiei cegamente em alguém apenas
para descobrir tarde demais que suas ações não condiziam com suas palavras. Quantas vezes em nossa cultura calorosa deixamos passar sinais sutis? Um comentário ácido, disfarçado de brincadeira, uma crítica velada em meio a elogios ou uma frieza que sentimos, mas ignoramos por medo de julgar. Essa mensagem me desafia a não confundir bondade com ingenuidade, a não permitir que meu desejo de harmonia me segue para a verdade. A lição mais poderosa que tiro disso é a necessidade de proteger minha paz. No Brasil, onde a convivência é marcada por reuniões animadas, churrascos em família e conversas longas, é fácil manter pessoas em nossas vidas só porque são familiares ou porque sempre estiveram aí. Mas Graham nos lembra que Deus não nos chama para tolerar o que nos drena espiritualmente. Aprendi que a paz é um presente divino e mantê-la exige coragem para estabelecer limites. Isso não significa rejeitar o amor ou a comunhão, valores tão caros à nossa cultura, mas sim escolher com sabedoria quem merece acesso ao nosso coração. Já vivi situações em que senti minha energia sendo sugada, minha alegria sendo ofuscada por pessoas que, no fundo, não celebravam meu sucesso. Hoje entendo que essas eram as pessoas más que Graham descreve, aquelas que sorriem enquanto plantam sementes de dúvida e confusão. A lição: ouvir meu espírito, confiar nos sinais que Deus coloca em meu caminho e não ter medo de me afastar do que não me edifica. Aplicar isso na vida cotidiana, especialmente em um país como o Brasil, onde a comunidade é tudo, exige equilíbrio. Não se trata de desconfiar de todos ou viver com o coração fechado. Isso iria contra nossa natureza acolhedora. Trata-se de usar o discernimento que Deus nos dá. Por exemplo, quando alguém entra em minha vida, agora observo não apenas suas palavras, mas seus frutos. Eles me aproximam de Deus ou me afastam. Eles trazem paz ou confusão. Essa prática tem transformado minha forma de construir relacionamentos. Em vez de me deixar levar pela emoção de um novo amigo ou pela pressão de manter laços antigos, eu oro por sabedoria. No Brasil, onde a fé é tão presente, orar antes de tomar decisões é algo natural. Já evitei muitas dores ao seguir essa orientação, percebendo, por exemplo, quando alguém se aproximava com segundas intenções, usando elogios para ganhar minha confiança, enquanto planejava me prejudicar. Outra lição prática é aprender a dizer não. Como brasileiros, muitas vezes evitamos conflitos para manter a harmonia. Mas Graham nos ensina que dizer não ao mal não é egoísmo, é obediência a Deus. Recentemente, precisei me afastar de uma pessoa que, apesar de parecer carismática, sempre me deixava com uma sensação de peso. Foi difícil, porque nossa cultura valoriza a lealdade, mas percebi que minha lealdade pertence acima de tudo a Deus e à paz que Ele quer para mim. Esse ato de coragem me libertou e abriu espaço para relacionamentos mais saudáveis com pessoas que verdadeiramente celebram quem sou e o que Deus está fazendo em minha vida. Além disso, a mensagem de Graham me faz refletir sobre o perdão. No Brasil, perdoar é quase um reflexo cultural, enraizado em nossa fé cristã e em nossa crença na redenção. Mas perdoar não significa permitir que o mal
continue a nos ferir. Aprendi que posso perdoar alguém sem manter essa pessoa em minha vida. Isso é libertador, porque me permite seguir em frente sem carregar amargura, mas também sem abrir espaço para mais dor. É um equilíbrio delicado, mas essencial para viver com integridade em um mundo cheio de armadilhas espirituais. Por fim, essa mensagem reforça a importância de permanecer conectado com Deus. No Brasil, onde a espiritualidade é vibrante, seja nas missas lotadas, nos cultos fervorosos ou nas orações em família, buscar a Deus é o que nos mantém firmes. Quando oro, peço não apenas proteção, mas percepção. Peço a Deus que me mostre quem é quem, que ilumine os cantos escuros onde o mal se esconde. E Ele sempre responde, seja com uma inquietação no coração, seja com uma clareza que corta como uma faca. Essa conexão com Deus é minha maior defesa contra o mal disfarçado. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde essa verdade só para você. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no canal para não perder nenhuma palavra de sabedoria que pode transformar sua vida. Deixe nos comentários um amém ou conte-nos como você já identificou o mal em sua jornada. Sua história pode inspirar outros. Fique até o final, porque há uma revelação poderosa esperando por você. Vamos juntos espalhar essa luz e proteger nossas almas do que não vem de Deus.